Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu estou aqui, certo, para dar continuidade ao conteúdo que nós já tínhamos revisado semana passada e antes da quarentena nós tínhamos estudado em sala de aula, certo? Só que hoje eu trouxe para vocês o quê? Eu trouxe para vocês a diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal, certo? Então, eu trouxe essa diferença, porque são termos que são parecidos, certo? Vocês podem confundir, porque algumas vezes os adjuntos adnominais, eles podem iniciar com preposição, certo? Então, sabendo que o complemento nominal, ele também inicia com a preposição, há essa dificuldade, certo? Então, há como é que eu vou dizer a vocês? Vocês podem confundir, na verdade, né? Então, vamos lá. Ó, o complemento nominal. Então, como nós estudamos na semana passada, o complemento nominal, ele é um complemento, certo? É um complemento do substantivo, do adjetivo e do advérbio. Lembrando que o substantivo é abstrato, certo? Então, do que o adjuntado nominal ele complementa o substantivo concreto, o complemento nominal ele vai acrescentar no substantivo abstrato, certo? Então, vamos lá. Complemento nominal, ligado por uma preposição a um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio, integrando ou o seu sentido ou limitando. E adjunto adnominal, valor adjetivo que serve para especificar, certo? Então, ele vai especificar e ele tem um valor adjetivo, certo? Ele tem aquele valor e que é uma característica, certo? Então, vamos lá para as diferenças. A primeira diferença é aplicável quando o nome exprime uma ação, certo? Então, aí, ó, se o termo em estudo é o agente da ação, é o adjunto adnominal. Se ele é o paciente ou o alvo da ação, então é o complemento nominal. Eu trouxe um exemplo para vocês, para deixar bem claro para vocês como isso funciona. Ó, a acusação do vereador foi considerada uma ofensa ao prefeito. Então, ó, a acusação do vereador. Do vereador, ele é um adjunto adnominal. Por quê? Porque ele é o agente que vai praticar a ação, certo? Então, ele é adjunto adnominal. Já, ó, ofensa ao prefeito. Quem é que está sofrendo essa ação? Não é o prefeito? Então, ele é um complemento nominal, certo? Então, existe essa diferença. Se por acaso estiver praticando a ação, for o agente da ação, no caso, ele é adjunto adnominal. Se ele é o alvo da ação, o paciente, a pessoa que está sendo afetada, então, ele é o complemento nominal, certo? Então, podemos seguir, né? O próximo é aplicável quando o nome é adjetivo ou advérbio. Então, se eu estiver complementando um adjetivo ou um advérbio, é um complemento nominal, certo? Então, não é aplicável a adjunto adnominal. Eu trouxe também exemplos para vocês. Então, vamos lá. Ó, seu amigo está descontente com nossa atitude. Então, o descontente aí, ele é um adjetivo, certo? Então, com nossa atitude, ele é necessariamente um complemento nominal. Ele é um complemento nominal por quê? Porque só quem pode complementar o adjetivo é o complemento nominal e não o adjunto adnominal, certo? Outro exemplo aí, ó. A fazenda ficava bem longe da cidade. Então, longe não é um advérbio? Então, o que a complementação dele é o complemento nominal e não o adjunto da cidade, certo? Então, da cidade ele é necessariamente um complemento nominal. Compreenderam? Então, vamos lá.
O próximo é aplicável quando o nome é um substantivo concreto. Então, sendo um substantivo concreto, o que complementa ele é um adjunto adnominal e não um complemento nominal. Lembra que eu falei lá no início da aula que o que complementa o substantivo abstrato é o complemento nominal? Então, o que complementa o substantivo concreto é o adjunto adnominal, certo? Então, eu também trouxe exemplos para vocês, ó. As casas de nossa rua tinham quintais com canteiros e árvores. Preste atenção que de nossa rua e com canteiros e árvores, eles se iniciam com preposições, certo? Então, aguarde aí que vocês vão entender, certo? Então, ó, as casas da nossa rua, certo? Então, casas, né, não é um substantivo concreto, então não existe as casas, certo? Então, o que vai complementar ele é o adjunto adnominal de nossa rua. Lembra que eu falei da preposição, o de ou preposição? Então, esse complemento, ele inicia, certo? Então, de nossa rua é um adjunto adnominal, porque está complementando um substantivo concreto, certo? E não abstrato. Então, casa é um objeto que existe, certo? Então, é um substantivo concreto. Agora, tínhamos quintais com canteiros e árvores. Então, quintais também não é completo, não é concreto, desculpa, não é concreto. Então, existe. Então, com canteiros e árvores, está complementando um substantivo concreto, um substantivo que existe, certo? Então, ele é um adjunto adnominal e não um complemento nominal. Então, vocês lembrem bem disso, certo? O substantivo concreto, adjunto adnominal. Substantivo abstrato, complemento nominal. Compreenderam? Se surgir alguma dúvida, vocês podem vir até mim, certo? Então, vamos para o último ponto. Ó, isso aqui é só um complemento, só para vocês entenderem direitinho. Se o termo exprime uma ideia de posse, então, se ele indicar posse, ele é um adjunto adnominal. Trouxe outro exemplo para vocês, certo? Então, olha aí, ó. O medo dos médicos é que a epidemia se espalhe por toda a região. Então, o medo, certo? Então, o medo é de quem? Dos médicos. Então, é uma ideia de posse, é um medo que pertence aos médicos, certo? Eu trouxe esse critério complementar porque, prestem atenção, certo? Que essa parte ela é complicada e ao mesmo tempo não, certo? Então, vocês precisam prestar atenção. Eu não falei para vocês no ponto anterior em que quem complementava o substantivo abstrato era o complemento nominal. Lembra que eu falei para vocês? E quem complementava o substantivo concreto era o adjunto nominal. Então, é nesse ponto em que a gramática ela tem uma exceção. Por quê? Porque se indica posse, pode ser um substantivo abstrato, certo? Então, é o exemplo de medo. Então, quem sente medo não é o sei, então não precisa de outra pessoa para existir o medo. Então, é aí que entra um adjuntado nominal. Se ele indicar ação, então quem complementa o substantivo abstrato é o adjunto adnominal e não mais o complemento nominal, certo? Então, vocês têm que ter esse cuidado de diferenciar o que indica posse e o que não indica posse, certo? Então, o medo dos médicos, o medo não pertence aos médicos, certo? Então, é um adjunto adnominal e ele já não é mais o complemento nominal, certo? Pessoal, vocês compreenderam direitinho, assim? Ficou alguma dúvida? Eu sei que essa última parte, ela é complexa, porque vocês podem sentir dificuldades, mas se surgir alguma dúvida, vocês podem perguntar a mim, vir até mim no WhatsApp, qualquer coisa, certo?
e que eu estarei aqui para suprir todas as necessidades, todas as dúvidas de vocês. No mais, beijos e até a próxima aula, meus amores. Eu estou morrendo de saudade de vocês. Beijos.